um guia definitivo de como montar sua própria build para qualquer campeão do Wild Rift, garantindo que ela seja efetiva nas partidas. E esse é aquele tipo de vídeo que quanto menor for o seu elo, mais você pode abusar disso e até aumentar sua taxa de vitórias. Agora, se você for elo alto, aprender a criar e modificar builds é quase uma regra. Mas antes de começar a criar, você precisa saber duas coisas sobre builds. Primeiro, builds não são universais, e sim situacionais. Quando você cria uma build ou pega alguma build pronta da internet e tudo mais, você não pode adotar ela como se fosse a única build que você vai usar em todas as situações. Porque cada jogo é um jogo. Cada partida tem campeões diferentes, o seu time está diferente, você vai enfrentar adversários diferentes. Então não tem como você pegar uma build e achar que você pronto, achou a build perfeita e pode deixar lá que todo jogo vai funcionar, porque não é assim. No geral, as builds são parecidas. Então depois que você monta uma build boa e deixa ela ali pré-definida, provavelmente você vai usar ela em vários jogos, mas vão ter partidas que você vai precisar mudar uma coisinha ou outra e isso é importante que você saiba. A segunda coisa é cuidado ao criar builds sem validação. Tem muita gente que gosta de criar suas próprias builds e isso é legal, muitas pessoas fazem isso sozinhos, sem consultar nada, só que isso vai depender muito do seu nível de conhecimento do jogo. Se você tem um nível avançado, você consegue montar boas builds ali e ainda assim eu recomendo que você valide essas builds. Agora, se você não tem um conhecimento tão avançado assim do game, pode ser um pouco perigoso você montar build sozinho, sair jogando com ela sem consultar nada. Às vezes chega algumas builds no meu Discord ou na live que foram montadas por pessoas que não consultaram lugar nenhum, só que elas montaram de um jeito bem exótico. Tem itens que se anulam, itens que têm a mesma passiva única. E isso pode acabar te complicando muito nas partidas e até fazendo você perder alguns games porque você não está extraindo o máximo das builds que você pode extrair. Então eu recomendo que depois que você criar uma build, faz os processos que eu vou ensinar na sequência sobre criação de build só para validar, para ver se sua build faz um pouco de sentido ou não. Para você não ter risco de jogar com algo que não funciona para o seu campeão, tá? Então vamos ao processo de criação de builds, que eu divido em 3 etapas, e esse é um processo que eu considero bacana para você criar suas builds, mas não é uma verdade absoluta ou algo do tipo, tá bom? E a primeira parte do processo são sites de builds. Tem vários sites na internet, se você jogar no Google você encontra. No Wild ainda não tem muitos, mas pelo menos 3 ou 4 você encontra tranquilamente. Porém, eu recomendo, ou melhor, eu utilizo o Wild Rift Fire, tá? Que é um site que eu gosto, ele se mantém atualizado, então, no geral, como base para o nosso primeiro processo, né, nossa primeira etapa, eu gosto de utilizar esse site, então se você quiser usar também, o link vai estar na descrição. E aí o que você faz aqui? Você seleciona o seu campeão, por exemplo, você quer saber build de Akali, você pode ver que o site é bem intuitivo, só de você abrir ele já estão os campeões aqui, então é só você acessar o campeão que você quer. E aqui já tem as builds da Akali, tanto para o mid quanto para a rota solo. Tá? Você vê que tem algumas variações na bot e tudo mais. Tem as runas também, as spells, a ordem que você vai upar as skills e tudo mais. Então isso daqui já serve como base para o nosso primeiro passo. Tá? Partindo daqui, eu já tenho uma noção mais ou menos do que estão buildando de Akali. Eu já sei mais ou menos o que as pessoas estão fazendo ou o que pelo menos o site está recomendando e isso tem alguma base. Eu não estou dizendo que você vai pegar isso aqui e vai falar, pronto, agora é só copiar e colar, colocar no meu campeão e está pronto. Não é isso. Mas daqui é uma primeira etapa para você partir de algum lugar. Em vez de partir do zero ou partir de algo que de repente você não sabe muito bem se funciona ou não, pega o site aqui como uma base. Pegou essa primeira etapa, mesmo que não seja desse site, mas seja de outros sites de build, aí fica ao seu critério. Guarda essa informação aqui, tá? E aí você vai para a segunda etapa, que é assista canais no YouTube que trazem build de jogadores profissionais ou jogadores de alto nível. Se você não sabe onde encontrar isso, tem 2 canais no YouTube que eu recomendo. O Night Challenger Wild Rift, que é um canal aqui de voids, vamos dizer assim, onde você consegue ver partidas de jogadores. Então, por exemplo, esse daqui é o Top 1 Fiora. E aí você vê a build que ele usou, você vê as runas que ele usou e vê a partida dele se você quiser. Top 1 de Senna, top 4 de Aurélio, top 6 de Xayah. Então aqui tem vários campeões, só você pesquisar, né, o nome do campeão que você quer. Por exemplo, se a gente manter a linha da Akali, aqui você encontra também vários vídeos de jogadores de Akali, tá? De jogadores de servidores diferentes, espalhados pelo mundo. E aqui você consegue ter a segunda base, que são os itens que grandes jogadores estão fazendo, ou que jogadores de alto nível estão fazendo. Então você já tem 2 informações aqui, a do site, de builds,
e a informação do jogador. Além desse canal, tem outro que eu também gosto, que é o Wild Rift Replays. Aqui a mesma pegada do Night Challenge. Mesma pegada, você vai ver replays de jogadores profissionais, jogadores de alto nível, jogando com cada campeão. Você faz o mesmo processo, é só você pesquisar aqui o campeão que você quer e ele vai trazer a mesma coisa. Tá? Então você consegue consultar builds e tudo mais. Então aqui a gente já separou duas etapas, né? A gente já tem duas coisas separadas. Um site de builds e canais no YouTube de referência de grandes jogadores. Nesse processo de segunda etapa, você pode ir um pouco além também e ir no canais de outros YouTubers que fazem esse processo de ensinar a jogar com o campeão, de explicar quais são as melhores builds. Eu recomendo aqui no YouTube o Zerg, que faz um conteúdo bem bacana também. Obviamente você já conhece, se você está aqui eu imagino que você já conhece esses canais que eu vou recomendar, mas de qualquer jeito ele traz guias com os campeões, então ele te mostra também quais runas e builds e por que ele usa, e às vezes ele fala de itens separados como esse, tá? Então é um canal que eu recomendo caso você queira ir um pouco além nessa segunda parte do processo. Outro canal também é o do Ash Games, que eu tenho certeza que você também conhece, que faz o mesmo processo do Zerg, traz guias individuais de cada campeão. Então, vendo esses dois canais, você consegue ter mais informação ainda para validar se o que os jogadores aqui estão fazendo faz sentido também e se o site de build faz sentido. Aqui você vai ter uma mescla, você não tem uma opinião consolidada. Tá? É impossível você ter uma opinião igual para todo mundo. Cada um vai dar um pouquinho da sua. Mas se você tem fontes diferentes, você consegue extrair a melhor informação e o que faz mais sentido. Outra coisa que você pode fazer também é assistir lives de jogadores profissionais, e você vê que build que ele está fazendo, com o campeão que ele está jogando. É claro que isso não é tão efetivo, porque depende de com quem ele está jogando na hora, com qual campeão, mas se você gosta de ver lives, isso também é uma forma de você pegar builds, né, com esses jogadores e até perguntar no chat por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Isso é um processo bem bacana também. E a última etapa é dentro do jogo. E aí, assim, vamos lá. Você coletou informações de vários lugares. Chegou a hora de você montar sua build. Aqui você vai colocar o que você acha que mais faz sentido ou o que mais apareceu naquelas informações que você pegou e vai ter uma base. Só que tem a parte da adaptação. Não adianta você só pegar o que cada um falou, montar aqui, jogar e vai dar certo. Lógico, tem muita chance de dar certo sim, mas você precisa adaptar um pouquinho para o seu estilo de jogo também. Pode ser que tenha alguns itens que eles são mais recomendados para fazer uma função no jogo. Por exemplo, para campeões que fazem muito roaming no mapa. Roaming é você girar muito pelo mapa, sair da sua lane para aparecer em outras lanes, em outras rotas. Mas de repente você como jogador faz isso, só que não tanto. A sua característica de jogo é um pouco mais parada no meio. Então talvez fazer um item que é mais para essa característica não faz tanto sentido. Você pode mudar na build e colocar algo que faz mais sentido para você. Então sempre vai ter essa parte da adaptação. Isso tanto nos itens, na hora de você montar o que você mais recomenda, quanto nessa parte de runas, tá? E essa parte de runas é importante porque você também pegou várias informações e montou a sua página de runas. Só que vão ter jogos que vão exigir situações específicas. Eu vou dar um exemplo aqui de duas runas, que é Caçador de Titãs, ou Caçador Titã, e Ventos Revigorantes. As duas podem ser utilizadas, por exemplo, para o Fizz na mid lane, como eu tenho aqui, só que elas vão depender de cada jogo. Você quer fazer ventos revigorantes, eu sempre falo Ivo antes, ventos revigorantes, se você está tomando muito dano. Se você vai pegar uma matchup onde a pessoa vai ficar te pressionando toda hora, é melhor que você tenha os ventos revigorantes para você ficar recuperando vida, porque você ganha 5 de vida a cada 5 segundos. Então isso diminui um pouco do dano que você está tomando, por exemplo, de uma Ahri, que costuma pressionar bastante a lane no começo. Talvez uma Seraphine, que também pressiona bastante, tem uma certa distância, uma Lux. Então, ventos revigorantes pode ser melhor nesse caso. Agora, se você vai para uma rota que você sabe que você consegue jogar mais safe, você não vai apanhar muito, muito pelo contrário, talvez você até mate o campeão cedo, ou você vai conseguir farmar de boa e matar ele no 5, você pode jogar, por exemplo, com o Titã, com o Caçador, porque você ganha vida máxima e tenacidade com eliminações. Então, se você tem isso já um pouco mais garantido, se é um jogo que tende mais para esse lado, que você vai conseguir eliminações sem sofrer muito na fase de rotas, você pode ir com o Titã direto. E isso serve para várias outras runas que tem aqui dentro. Você precisa enxergar o jogo e falar contra qual matchup eu estou jogando e contra qual time eu estou jogando. Né? Como é que está a comp do time adversário. E aí você faz pequenas adaptações na hora da partida. Então, mesmo que você tenha feito todas aquelas etapas lá que eu falei, na hora do jogo, na hora de deixar sua build pré-definida, você vai montar uma, mas quando você começar uma partida, quando você estiver no lobby, você vai ter que fazer algumas adaptações. Isso é importante. Não adianta você só achar, pronto, já fiz todo aquele processo e agora é só jogar, eu não preciso nem mais passar por aqui.
Não é verdade. Você vai precisar passar por aqui algumas vezes sim. E outra coisa importante é você lembrar de fazer isso com uma certa frequência, porque builds e runas, feitiços mudam a cada patch, a cada atualização, entrada de campeão, entrada de item, tudo isso pode mudar. Então, mesmo que você tenha feito esse processo para o seu Fizz mid, por exemplo, é possível que numa próxima atualização você tenha que fazer de novo. Talvez não precisa ser completo, você pode ir em algumas etapas mais definidas, ou você só vai fazer pequenos ajustes, mas é importante que você tenha essa noção que builds e runas elas mudam com frequência no jogo. Para finalizar, recapitulando o nosso processo, sites de build, para você ter uma base inicial, sites de replace de jogadores de alto nível e jogadores profissionais, que são às vezes main com aquele campeão em específico que você quer procurar build. Você pode passar por outros youtubers que também fazem esse tipo de análise, que a gente citou aqui. E por fim, no jogo, a parte de criação, adaptação ao seu estilo de game. E o que você acha que faz sentido para você também. Às vezes pode ter um item ali que você já testou e falou, pô, eu gosto mais desse item. Coloca ele nessa build que você montou e faz o teste para ver se deu certo ou não. Beleza? Então é isso, espero que esse guia possa te ajudar a criar suas próprias builds daqui para frente para qualquer campeão. Se você gostou do vídeo, cogita dar um like, se inscrever no canal também. Eu agradeço muito pela sua presença e até a próxima.